povo de Deus, devemos pensar, quando nós olhamos o fato desse Evangelho, nós temos algumas pessoas interessantes para aquela época. Alguém que era só legalista, ou um homem da lei, alguém que de repente era um homem dos rituais, e alguém que era um homem que lia a palavra, meditava essa palavra, e alguém que era excluído de tudo, deixado de lado e marginalizado. Algumas pessoas diferentes, e cada uma delas com uma atitude diferente, cada uma delas fazia uma experiência de Deus de uma maneira diferente. Algumas com experiência vazia, outras com experiências que modificavam o coração. E de repente nós vimos lá, chega um mestre da lei, um homem da lei, e pergunta como eu posso receber em herança a vida eterna. É sabido que nós vamos receber como herança, porque todo batizado ele recebe como herança a vida eterna. Mas para receber a herança é preciso viver aquilo que a palavra diz, é preciso viver aquilo que é a vontade de Deus, é preciso viver aquilo que é vida de igreja e de comunidade, porque senão, de repente, você não vai receber herança de maneira mágica. Eu sou batizado, então agora já tenho a garantia de que eu vou receber a vida eterna. Não é bem assim. Você tem que praticar o batismo, você tem que viver aquele batismo, você tem que colocar sentido na tua vida em cima daquele batismo. E ali, de repente, então, Jesus olha para esse mestre da lei e ele questiona: olha, o que está escrito na lei? Primeira coisa importante, o que está escrito na lei? E ali, de repente, Jesus faz uma segunda indagação: como você lê? A primeira situação, então, quer dizer, o que está na lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua inteligência. E pronto. E ao próximo, como a si mesmo. E ali, então, só que ele não respondeu a segunda indagação: como é que se lê? Ele se respondeu como é que é a lei, mas não como ele interpreta. Então ficou faltando um pedaço, ficou faltando algo mais naquilo que ele estava enxergando. Ele não quis expor, então ficou quieto no seu canto. E aí Jesus então coloca essa palavra do sacerdote, do levita e do samaritano. O sacerdote então é o homem do rito. Ele tem que estar purificado sempre, aparentemente. Ele tem que estar limpo para poder fazer ali um sacrifício agradável a Deus. Então, por isso, ele não podia tocar no homem caído no meio do caminho ensanguentado. Ele não podia tocar, porque senão ele ficaria impuro e ali ele não poderia oferecer o sacrifício, a não ser que fizesse um ritual de purificação. Ele não caminhou aquele homem que precisava. Ele não acolheu aquele homem que precisava, né? E ali de repente vem um outro que é o levita, é o que lê a palavra, é o que medita a palavra, é o que orienta a sua vida e a vida dos outros com a palavra. E no entanto também esse desvia, não cumpriu na sua vida aquilo que a palavra já vinha ensinando, não cumpriu na sua vida aquilo que a lei de Deus também ensinava para ele, e passou direto. E ali então veio o samaritano, excluído, deixado de lado, que não podia de repente chegar até Jerusalém, que não tinha acesso, tinha esperança sim do Messias, tinha esperança sim de que viria para eles também o Salvador, só que excluído de todos os ritos, excluído de todas as coisas. O excluído vai até o excluído. Ele compreende aquele homem, sente compaixão com ele. O homem desce, o samaritano desce à altura daquele homem que está prostrado por terra, que é poeira. E ali ele levanta aquele homem, põe no seu cavalo, na sua mula, e leva lá então a pensão, aonde dá os cuidados necessários. E ainda vai além, para dizer que aquele que pratica a palavra, aquele que procura viver a palavra, aquele que procura viver verdadeiramente o mandamento da lei de Deus, não fica preso em si mesmo no ritualismo
externo não fica preso em uma leitura vazia da palavra de Deus, mas assume para si a responsabilidade do zelo pelo outro, vai ao encontro do outro, sai de si e vai ao encontro do próximo. É necessário fazer isso para cumprir a palavra na sua vida, e aí cumprir, porque diz a palavra que tem que amar Deus com todo o coração, e o coração é o lugar do sentimento. É interessante, é uma coisa boba, mas é muito simples. Toda vez que uma pessoa faz uma cirurgia do coração, não sei se vocês percebem, a pessoa fica sentimentalista, chora, fica manhoso, né? Qualquer coisinha, vê um programa de televisão já derrete, né? Vê uma criança brincando já derrete, vê um passarinho cantando já derrete, então fica manhoso. O coração é o lugar do sentimento. Por que eu tenho que amar Deus com os meus sentimentos? Por causa daquilo que tem que ser puro, um amor puro, generoso, dado, entregue. Mas também tem que amar Deus com a força, com toda a energia da minha vida, com tudo aquilo que me move, com tudo aquilo que me motiva, com tudo aquilo que dá sentido para a minha caminhada. Mas tem que amar Deus com a alma, e a alma vem de ânima, quer dizer, quando a gente está desanimado, desalentado, então estou sem alma, desalmado. Mas a alma quer dizer vida, a vida em plenitude que o Senhor veio nos dar, vida em plenitude. Então eu amo o Senhor com tudo aquilo de precioso que Ele colocou no meu viver. Mas tem que amar Deus também com a inteligência. A inteligência quer dizer que tem que estudar, tem que conhecer, tem que ler, tem que meditar, tem que perscrutar para entender exatamente aquilo que Deus quer de mim através da inteligência, através da ciência, e depois amar o próximo como a si mesmo. Então é preciso dar um passo adiante. E quando a gente pensa nisso tudo, nós vemos que Jesus, ele quebra aquele homem da lei, e diz que a lei está para servir, a lei veio para ajudar, a lei veio para fazer com que você fosse e se tornasse uma pessoa melhor. Então, quando a gente pensa na palavra moderna, né, chamada sinodalidade, né, com Maria viver a sinodalidade, quer dizer simplesmente caminhar junto. É uma palavra bonita, uma palavra tão complicada, né? E parafraseando, é difícil de falar também, porque é uma língua, mas é uma coisa muito simples, caminhar junto. A igreja precisa caminhar junto. Eu preciso caminhar junto com aquele que está jogado por terra. Eu preciso caminhar junto com aquele que ainda é legalista. Eu preciso caminhar junto com aquele que ainda é ritualista. Eu preciso caminhar junto. Mas por quê? Porque um deve iluminar o outro. Um deve iluminar o outro. E quando nós olhamos para Maria foi muito simples, né? Quer dizer, ela, a primeira coisa que ela da sinodalidade, ela aprendeu a ouvir a voz de Deus, a ouvir e a perceber as necessidades do momento, as situações do momento, e ela, entendendo a situação, ela acolhe o Cristo na sua vida, o seu Filho na sua vida, para dar de presente para a humanidade esse mesmo Cristo que vai dar um novo sentido para a caminhada. Então não vai deixar a gente pelo caminho, não vai deixar a gente na cegueira, não vai deixar que tenha uma companhia na caminhada, mas ela caminha com os seus, ela caminha com os apóstolos. E eu acredito, né, na Bíblia não consta muito dessas coisas, mas eu acredito que quantos momentos Maria, com a sua simplicidade, com a sua humildade, com a sua inteligência, com a sua alma, com a sua força, ela iluminou os apóstolos, ela iluminou o coração daqueles jovens que estavam começando a sua caminhada e tentando buscar algo novo. Muitos deles legalistas, muitos deles ritualistas, muitos deles cheios daquilo que era comum dos judeus. Mas Maria vai mostrando para ele que o seu filho Jesus veio mostrar um novo caminho, uma nova caminhada. É preciso caminhar junto. E é certo que os apóstolos, no começo de tudo, cada um queria puxar a sardinha do seu lado, né? E ali de repente sabe alguém para iluminar? Uma mãe
que é preciso rezar, que é preciso estar com o coração voltado para Deus e aprender a escutar e a ver o que é necessário. Mais que ouvir é escutar. Ouvir é simplesmente entrar na orelha e sair da outra orelha. Mas o escutar não. O escutar é entrar na orelha e descer no coração, transformar vida, modificar a realidade. E quando a igreja hoje, a nossa diocese, nos chama para a simultaneidade, quer dizer que nós temos que aprender a ouvir, ver a realidade que nós estamos vivendo, para poder querer transformar. É fácil transformar essa realidade que vivemos? Não é fácil não. Não é fácil não, porque nós vivemos uma realidade paganizada, uma realidade fria, um povo de Deus que está fugindo de Deus. Os escolhidos estão tapando os olhos para a vontade de Deus, tapando o ouvido para a vontade de Deus. Então, um povo paganizado. E não é fácil evangelizar os paganizados. Há um tempo atrás, muito tempo atrás, era jovem, tinha um livro que dizia assim: evangelizar os batizados. Se naquela época era preciso evangelizar os batizados, hoje continua a mesma coisa, não mudou nada. O livro continua valendo. É preciso evangelizar os batizados, porque os batizados ainda não disseram sim ao projeto de Deus. Os batizados não disseram sim, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ainda não assumiram essa realidade, continuam fugindo. Todo mundo no nosso país é batizado, só que alguns batizados vão para uma seita, vão para outra crença, vão para tantas coisas malucas que tem por aí. E, no entanto, não assumir o seu batismo. E assumir o batismo é caminhar junto com a igreja, com a verdade que a igreja ensina, com esse caminho que Deus tem apontado para nós, que é o caminho da igreja, que é o caminho de Cristo, seguir os passos do Senhor. Ele próprio disse: quem quiser me seguir, é a condição. Toma sua cruz de cada dia, mas vem atrás de mim. Mas é preciso querer seguir. Ninguém é obrigado. Tanto é verdade que ele olhou para os seus e disse para eles: olha, se vocês querem ir embora, pode ir. Vocês não são obrigados a me seguir. Se vocês quiserem ir embora, pode ir. Aí nós vemos uma profissão de fé que diz: aquele que vem no Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Então, alguns ficaram com ele, muitos foram embora, porque aquela palavra que ele tinha era uma palavra difícil de ser ouvida, e pior, difícil de ser escutada. Então, quando nós pensamos nessa palavra moderna que é a sinodalidade, aí nós pensamos naquilo que já é velho, caminhar juntos. Os discípulos, apóstolos, aqueles que seguiam Jesus, partilhavam a vida, a mesa e a oração, a fé. Tudo aquilo que eles tinham, eles partilhavam, tinham tudo em comum. Então esse é o caminhar juntos, partilhar tudo em comum, e todo mundo junto pensar o que nós podemos ser neste mundo. Ser igreja. Como nós vamos ser igreja nesse mundo? Seguindo o coração amoroso de Jesus, seguindo os mesmos passos daquilo que ele ensinou há 2000 anos. Não mudou nada até agora. Só precisamos seguir esses passos. Para que seguir esses passos? Simples, para dar testemunho. Testemunho de fé. Bem facinho. Não é difícil de entender isso. É facinho. É dar testemunho de fé. Você consegue dar testemunho de fé? Uma pessoa exemplar, uma pessoa que zela pelas coisas de Deus. Eu devo lembrar que acho que a maior coisa que Deus nos deu é o irmão e a irmã que tem do lado. A exemplo do Evangelho de Deus. Você cuida bem do teu irmão, da tua irmã, você cuida bem da tua casa, você cuida bem da tua família, você cuida bem das pessoas que trabalham com você, você cuida bem, você é bem escritório, você cuida bem, então você já está dando um passo adiante naquilo que Jesus está ensinando. Cuidar é necessário. Então, aprendemos de Maria esse grande passo da igreja, fazer novas todas as coisas. Daquilo que aquele baú que tem coisa velha e tem coisa nova, a gente tira as coisas novas. E agora fica para a gente pensar: como é que nós vamos tirar coisa nova desse baú velho
Como é que nós vamos renovar nosso coração? Como é que vai ser o teu testemunho daqui para frente? Como é que você vai cuidar bem das pessoas que estão do teu lado? Esse vai ser um grande passo. Se a gente conseguir responder concretamente, nós vamos dar um grande passo na nossa diocese, na nossa fé, na nossa igreja. Agora, se nós ficarmos indiferentes, padre, eu ainda não entendi ainda essa sinodalidade, porque é difícil de entender, eu não sei vocês, eu fico pedando para tentar entender o que essa danada de sinodalidade vai ser na nossa vida concreta, né? Aí eu pergunto, vou fazer as mesmas perguntas dentro da faculdade, no entanto, continua do mesmo jeito, né? E o que nós vamos fazer para renovar? Ah, isso fala bonito, temos que ter um ardor missionário, é verdade, né? Mas como é que é isso? Como é que é esse ardor missionário? Eu fiz missão 5 anos de missão, né? E as últimas foram com os quilombolas e os índios, lá no Vale do Ribeiro, né? Foi muito bom, muito bom. Eu fui lá para evangelizar e eu saí evangelizado, porque o jeito de ser igreja deles é um jeito de ser igreja vivíssimo, vivo, muito vivo. É espetacular o jeito de ser igreja. Um povo simples, pobre, que às vezes não tinha o que comer, falava de Deus e vivia Deus, partilhava da mesa, a pobreza que eles tinham, eles partilhavam da mesa. A palavra que eles tinham era uma palavra viva, encarnada, que fazia eles impulsionar e caminhar. Quantos que eu vi para as reuniões de igreja, caminhando, literalmente caminhando, a pé, que era longe, lá no meio do mato, né? E vinham, porque sabiam que ali ia receber alguma coisa da igreja, mas eles traziam muito mais preciosidades. Então eu penso que não temos muito para oferecer para alguns. Acho que a gente tem que observar mais. Acho que a gente tem que parar e sentir mais a necessidade desse tempo, a necessidade do nosso povo, daqueles que não estão na igreja. Evangelizar sim os batizados, de preferência aqueles que não estão na igreja. O que eles estão precisando? O que nós, como igreja que está aqui viva, podemos oferecer para aqueles que estão longe da igreja, longe da caminhada de fé, longe de uma missa, longe de um batizado, longe de um crisma, longe de um sacramento, longe de uma profissão, longe de uma oração, né? Perguntaram para alguns jovens em algum lugar aí: você crê em Jesus Cristo? Aí a pessoa respondeu, as pessoas responderam: não creio no Cristo. Mas eram jovens que não creem no Cristo. Então nós estamos vivendo um período de paganismo na sociedade, de que não crê em nada, não crê em nada. Só que aí a gente fica pensando, você sabe quando a água vai nas partes baixas, a gente aprende a nadar, né? A hora que aperta o sapato, a gente grita para tudo quanto é santo, né? Assim que fez Jonas lá na primeira leitura, né? Grita aí para o teu Deus para ver se ele te responde. Todo mundo gritava lá com medo de morrer afogado. Olha, diante da morte, diante do sofrimento, tem que gritar. Vamos ver qual Deus que responde primeiro. E a gente tem a experiência da Bíblia que diz, que em muitas passagens diz, que o Senhor nosso Deus respondeu a todos os apelos dos profetas daquela época, todos os apelos, e o Senhor atendeu as necessidades. Jonas orou, foi jogado no mar, orou e a tempestade acalmou. É isso que nós precisamos nesse momento: rezar, orar, interceder para que as tempestades do coração seco, do coração vazio, possa ser abrandada e acalmada, e para que a cruz do Cristo brilhe como luz diante das nações, para que vejam a glória do Senhor e possam louvar o nome do Senhor que deu a sua vida por cada um de nós. Jesus, manso e humilde de coração,